A gente teve uma interrupção aqui, mas eu estava falando do Emílio Cid, né? Você citou o Emílio Cid. Ele é o criador do Esperanto em 12 dias, que tem, enfim, para quem quiser aprender Esperanto em 12 dias, tem o site, muito bacana, vale a pena conhecer. Mas continue. Eu vi que tinha um grupo de estudos de Esperanto perto da minha casa. É, no caso, o grupo de estudos era na Vila Belmiro, do lado do Campo dos Santos. E aí eu fui lá saber de informações. Não, as aulas são gratuitas, é só você vir. Você falou que já sabe um pouquinho, o grupo também está no início, venha. Aí eu cheguei, aí era um grupo, assim, pessoas já um pouco mais velhas, um pouco mais idosas, e chegou um menino de 17 anos, 2002, né? E aí participei da aula, e aí tinha uma senhora em específico com um sotaque um pouco diferente, um pouco mais estranho. Aí ela da metade da aula para depois, ela falou com o instrutor que estava dando aula, falou: "Ó, você continua a aula aí, que eu vou falar com esse menino aqui, vai ser eu e o menino." E ela com Esperanto, assim, muitíssimo fluente. E aí foi me forçando num nível muito maior do que estava na aula. E ela contou a história dela. Ela era uma senhora húngara, de familiares sérvios. Então ela era, as línguas nativas dela era o húngaro e o sérvio. São E línguas bem difíceis e não são latinas e nem eslavas, não é isso? o sérvio, no O caso, é sérvio é eslavo. eslávio. Tá. O húngaro que não O é. húngaro É que não tem o parece que. tronco. Não. Não é desses É dois uma troncos, língua é. mais isolada. É. E aí ela falou que aprendeu Esperanto lá na Hungria. E no início da década, acho que foi em 1960 ou 1959, ela foi para um Universal Congresso, para um Congresso Mundial de Esperanto, na Inglaterra. E aí lá ela conheceu um brasileiro, o Francisco Almada. Hum. E Como é que é o nome dela? o nome de solteira dela era Maria Pousder, mas depois virou Maria Almada, né? E aí os dois se apaixonaram, começaram a trocar cartas naquela época. E o Francisco Almada, que era um funcionário do Banco do Brasil, falou: vem pra cá. E aí em 1962 ela foi morar em Santos. Caramba. E aí eu perguntei, né? Não, mas e aí? Ela falou: então, ele não falava nem húngaro nem sérvio, que eu não falava nem português nem francês, que eram as línguas que ele sabia falar. Então a nossa língua de casa era o Esperanto. E a gente e todo o nosso relacionamento de casa, assim, até mesmo depois de eu aprender português, mas principalmente por eu não saber português, a língua era o Esperanto. E aí, imagina um adolescente naquela época pensar: caramba, eles transavam em Esperanto. Aí, quer dizer, foi quando eu vi que o Esperanto era uma língua viva. Aí você ficou com vontade Né? de aprender Esperanto, né? Não foi bem por esse motivo, mas assim, eu vi que realmente o Esperanto era uma língua viva e que tinha uma comunidade muito maior do que eu achava que era. Aí, 2003, teve um encontro em Santos, um encontro da Baixada Santista, em que muitos esperantistas, alguns de São Paulo, a maioria, mas teve de Brasília, teve vários outros, e foi aí que eu vi que foi um encontro no qual participaram muitas pessoas de fora, muita gente também de São Vicente, Praia Grande, mas de Santos mesmo, quando eu olhei, só estava eu. Eu comecei a falar: eu acho que eu sou, infelizmente, importante para o movimento local em Santos, né? O movimento aqui precisa
de mim. Sim. Você se deu conta de que você era um dos melhores falantes ali, que você tinha que... se você não fizesse alguma coisa, ninguém ia fazer. Pelo menos dos mais entusiastas ou mais entusiasta. Aí eu falei, eu preciso ir para um congresso grande. E naquela época, a internet, você só tinha internet por texto. Você não tinha essa facilidade de câmera, de falar ao vivo. Então, assim, eu era relativamente satisfatório no Esperanto por texto. E aí teve um congresso brasileiro de Esperanto em 2004, que foi em Maceió. Aí chegava alguns esperantistas mais veteranos, saluton, saluton. O meu cacuete era fazer assim, ó. Sério. E assim, ficou quase que adestrado, né? Condicionado ali. Alguém falar saluton, opa, vamos digitar saluton aqui também. Foi. E aí esse congresso foi bastante bom, porque apesar do congresso ser brasileiro, tinham alguns estrangeiros, inclusive um jovem alemão, teve também argentinos, assim, e aí isso foi um motivo para eu não crocodilar, para eu não falar português. Porque assim, quando nós estamos entre brasileiros, se eu esqueço uma palavra, eu posso de repente falar essa palavra rápido em português, mas com estrangeiro isso não adianta. Então assim, isso me forçou bastante, né? Bacana. Aí eu prestei um novo vestibular. Eu fui morar em Florianópolis, em Santa Catarina. A primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras foi: quem aqui em Santa Catarina fala Esperanto? Quem aqui em Florianópolis? Aí procurei, aí fui conhecendo alguns esperantistas, e aí na época eu era tão maluco que o meu apelido na universidade virou Esperanto. Talvez um pessoal dessa época calhe de assistir esse vídeo vai confirmar. Mas tinha gente que perguntava: qual é o nome do Esperanto mesmo? É Felipe, né? Porque assim, tinha... Mas... e assim... Ficou bem marcado. Mas você chegou a dar aula de Esperanto lá? Cheguei a dar aula de Esperanto na Universidade Federal de Santa Catarina, num programa você conheceu lá outros esperantistas que se lá? chama PET Letras. Conheci outros esperantistas, mas era um movimento esperantista mais, um pouco mais isolado do resto do Brasil, e mesmo também isolado do Paraná e do Rio Grande do Sul. Tá. Então, eu fui uma das pessoas que instigou: o Congresso Brasileiro de 2005 vai ser em Porto Alegre, é perto, vamos. Depois vai ser em Campinas, vamos. Que assim, não é tudo muito perto, né? Não é tão longe assim, dá para ir de ônibus. E aí você foi para esses dois congressos brasileiros? O de Porto Alegre eu acabei não indo, mas o de Campinas eu fui. Depois fui para o Rio em 2007, Fortaleza 2008, Juiz de Fora 2009. E você aprendeu Esperanto em 2003, né? Então você perdeu em 2002 teve o Congresso Universal no Brasil, que foi em Fortaleza. Sim. E o Congresso de Jovens também no Brasil, em Pato Branco, no Paraná. Eu não consegui você participar. Não era esperantista, né? Eu estava muito começando, mas assim, era para alguém com 17 anos e viajar longe, e teve... Então você chegou a ficar sabendo desses congressos? Soube. Talvez não tinha clareza do quão única era aquela oportunidade, né? E também a facilidade que eu não tinha, né, de viajar assim, E aí aconteciam umas coisas engraçadas. Por exemplo, eu pegava ônibus, toda vez que eu pegava ônibus eu tinha alguma revista em Esperanto, uma Yunamiko, uma Contacto, e assim, eu sentava do lado de alguém no ônibus e abria a revista para a pessoa ver
que era uma língua Outra estrangeira língua. e era uma língua que talvez para a pessoa me perguntar que língua é essa. E a minha divulgação do Esperanto foi Olha mostrar só. o Esperanto como uma língua viva, não não uma divulgação panfletária do tipo aprenda Esperanto, língua mundial, universal, não sei o quê. Não, o que é isso? É o Esperanto. O Esperanto é uma língua. Para ele saber o que era o Esperanto, ele deveria perguntar, mas tá, qual país fala, não sei o que. E aí eu vou aí o dando. cara puxa a conversa e você sabe. Sim, e eu vou dando a informação gota a gota e mostrar o Esperanto como a língua mais viva possível. Teve várias vezes também, eu era meio patife, né? O pessoal Como assim? Explica pra gente isso. sabia que eu era da Juventude Esperantista Brasileira e que fazia... Certo. Tinha vez que eu programava o meu celular para tocar, eu fingia que tocou e aí eu... saluton. Aquele vi fartas. Farution, kaition. Tipo, como se eu estivesse num papo super sério e formal, só que não. Era para divulgar o Esperanto. E era muito assim o negócio, né? E era uma época muito mais difícil do que hoje, Antes não né? tinha internet, né? Não era tão fácil assim, né? O Congressos Universais, às vezes a gente participa online, né? Não tinha isso. Não tinha Wi-Fi para você conectar na internet, era um computador de mesa daqueles trombolhos. Mas mesmo assim você pôde participar de Congressos Universais, né? Você conseguiu, participou? Conta aí pra gente um pouco disso. Então, em 2009 eu voltei de Florianópolis para Santos e acabou que... Aí eu vi que em 2010 o Congresso Universal seria em Cuba. Quer dizer, é muito mais próximo da gente do que, sei lá, um congresso Europa, na né? Finlândia. Naquela época, e mais barato naquela época os também. Congressos Universais costumavam ser em países A europeus. maioria era na Europa, ou então no Extremo Oriente, teve um numa época que foi Yokohama, no Japão. E aí fica mais caro. Aí você viu que ia ser em Cuba, esse era em agora Cuba. tá Aí o que aconteceu? Em janeiro de 2010, eu comprei a passagem, eu tinha esse dinheiro, eu tinha trabalhado um tempo no IBGE. E aí, em janeiro de 2010, eu comprei a passagem. O congresso seria em julho. Paguei à vista. Paguei a passagem. E fiz e me inscrevi na UEA como Dum Viva membro, como membro vitalício da UEA. Então, assim, eu já fiz a barba, o cabelo e o bigode. Falei, tenho esse dinheiro, vou gastar com o Esperanto. Foi explu. E aí eu cheguei para minha família, vai ter o congresso em julho em Cuba. Vai ter o Congresso Mundial e o Congresso Mundial da Juventude e eu irei. Não, mas como? Eu falei, não, eu irei porque eu inclusive já comprei a passagem de ida, já comprei a passagem de volta e já paguei o congresso e já paguei a minha assinatura. Já era, não tem mais volta. E aí fui para Cuba, foi muito memorável assim, porque assim, foi a vez que eu vi o ambiente mais internacional possível, né? Que assim, tinha muitos latino-americanos, também muitos europeus. Os japoneses foram em peso, os japoneses e os coreanos também. E tiveram também alguns estadunidenses que estiveram lá, embora o governo dos Estados Unidos na época proibia, né, que os estadunidenses fossem para Cuba. Então assim, o que eles faziam? Iam para Cancún, aí de Cancún iam para Cuba. Cuba não carimba o passaporte.
E aí, para todos os efeitos, eles foram para Cancún. Só que, claro, se tivesse algum charuto cubano na mala, algum rum cubano, isso podia dar problema. E aí tiveram alguns estadunidenses. E aí, assim, durante essa trajetória toda que eu falei, eu cheguei a ser presidente da BEIU, depois secretário-geral, eu continuei na gestão seguinte, só que como secretário-geral. Depois eu virei comitatanuá da ATEIU. Explica pra galera no Brasil. o que é ATEIU e o que é comitatanuá. A ATEIU é a Juventude Esperantista Mundial, né? E a ATEIU tem vários tipos de comissões que são como se fosse a diretoria ampliada da ATEIU, né? E aí eu tinha essa comissão no Brasil, era o braço da ATEIU no Brasil. E em 2012 teve o TAC, o Tutamerica Congresso de Esperanto, em São Paulo. E aí foi ótimo porque assim, eu moro em Santos e o congresso foi em São Paulo, então assim, eu era praticamente um local. Era o seu quintal. Eu tava em casa e assim, também foi bastante memorável. No ano, foi 2011, na verdade, eu falei 2012, né? E aí, eu esqueci de mencionar uma outra coisa. Em 2009, assim, eu conheci uma colombiana por causa do Esperanto, né? E aí acabamos tendo um relacionamento, eu acabei também indo para a Colômbia, dei um certo gás também no movimento da Colômbia, principalmente em Bogotá. Conheci o Luiz Jorge Santos Morales, que talvez tenha sido o mais eminente esperantista lá da Colômbia. Tentamos fazer alguma parceria, foram várias coisas, né? Em 2006 teve um encontro de Esperanto, um seminário de Esperanto numa cidade argentina que se chama Vanda, que é uma colônia polonesa, né? E quem estava dando aula lá de polonês para essa comunidade, que o governo polonês pagava, para não se perder a cultura polonesa no local, era uma polonesa esperantista. Então ela falou, eu vou divulgar o Esperanto também, não só o polonês. Então, assim, ela tinha pedido a nossa ajuda aqui da Juventude Esperantista Brasileira para divulgar o evento. E, assim, embora seja um evento pequenininho, eu acho que foi um evento maravilhoso, porque imagina uma vila, uma cidade bem pequenininha, um vilarejo de 15 mil habitantes no máximo, agora não me recordo, mas aparecer uns 100 esperantistas, isso foi um fato urbano, assim, que todo mundo lá soube o que era o Esperanto. Foi o prefeito nos cumprimentar, o padre que nos forneceu o espaço para o alojamento e também para as palestras, também ficou sabendo. A TV local me entrevistou lá umas 3 vezes. Que legal. Então, assim, às vezes eu penso que divulgar o Esperanto em lugares menores, em lugares pequenos, acaba sendo um pouco melhor, e você dá uma perspectiva de cultura internacionalista e também de acessar outros tipos de conhecimento que muito provavelmente nessa cidade pequena eles
eles não teriam, né? Então, assim, isso... E eram esperantistas brasileiros, esperantistas argentinos também. Brasileiros, Né? Na cidade, argentinos, e também foram uns 3 uruguaios para lá, e mais fica ali perto da fronteira. Muito perto de Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu. Paraguaios não foram? Infelizmente não. Foram do Uruguai, né? Que é um não pouco tão mais perto, longe, Bacana. Foi. Bacana, que bacana. E tem outros congressos que você foi, além desse de Cuba? Teve. Assim, o último que eu fui, né, que assim, eu acabei me afastando um pouco do movimento esperantista por motivos acadêmicos, profissionais, enfim, várias coisas vão acontecendo na vida e até outros tipos de militância que eu tenho, mas em 2018 eu fui para o Congresso Mundial em Lisboa e logo depois o Mundial da Juventude em Badajoz, que já é Espanha, mas é na fronteira. Badajoz que é na Espanha. Com Portugal. E aí, assim, foi um congresso bom também porque, assim, tinham muitos brasileiros, até pela facilidade da língua, mas também muitos europeus. Era um verão, então, assim, hoje os europeus estão descobrindo Portugal como um país turístico e barato para eles. Mas o legal foi um dia que chegou um dos organizadores, flip, e aí pediu ajuda para mim, para eu ser o intérprete da guia de turismo numa excursão. E aí no início eu dei um migué, eu falei, não, eu já tinha um programa marcado, né? Que não tinha nada a ver com Esperanto. Eu faria turismo por mim mesmo em Lisboa. Aí, acabou que eu acabei aceitando. E foi engraçado, por exemplo, porque, uma guia de turismo europeia, e ela achava que seria autossuficiente para o grupo, porque ela falou, olha, não, mas eu posso fazer esse guiamento em português, eu posso fazer em inglês, eu posso fazer em espanhol e posso fazer em francês. Ela achava que ia ser suficiente para todo todo mundo ia entender, né? E aí eu falei, minha senhora, aqui no grupo tem japoneses, coreanos, islandeses, finlandeses e poloneses, e muitos desses falam só a língua nativa deles e o Esperanto, ou sei lá, polonês, russo, Esperanto. Então, assim, é engraçado isso. Eu vou ter que Tem gente que realmente acha que o inglês é uma língua internacional, né? Eu acho interessante isso. Lá na Europa, o pessoal que está nos hotéis, quem trabalha em hotel, quem trabalha nos restaurantes de 5 estrelas, quem trabalha nos aeroportos, acha que o inglês é uma língua internacional porque o inglês funciona bem para você pegar um avião, para você não perder o avião, para você comer num restaurante de 5 estrelas, para você se hospedar no hotel. Mas para você fazer outras coisas, o inglês não funciona assim também, porque ele não é todo mundo que fala inglês, é isso. Na Europa, muita gente fala inglês, mas no Brasil não é tanta gente assim. Lá no Japão também, pouquíssima gente sabe falar japonês lá, sabe falar inglês lá. Japonês eles sabem. Não, e veja, isso foi uma coisa interessante, porque assim, a guia ela acabou sendo convencida que o Esperanto existia e que o Esperanto é uma língua viável, porque assim, na maioria das vezes aqui no Brasil, ou onde quer que eu passe, mesmo eu falando de pé junto, olha, eu sou esperantista agora há 20 anos e o Esperanto existe. Mas muita gente não, mas será que não vê, né? Mas será que é viável mesmo? Uma língua planejada, mas como assim? Não sei o quê. Isso é uma coisa. E aí veja, na volta de Lisboa, para pagar o voo mais barato, eu fiz escala no Marrocos. Na ida, tudo correu bem. Na volta, o meu voo do Marrocos para São Paulo, de Casablanca para São Paulo, atrasou. E a companhia marroquina de avião, ela era ótima no céu, mas no solo era totalmente
desorganizada e etc. E veja, eu estou falando no aeroporto. No aeroporto eu tentei me comunicar em inglês e espanhol, que são as outras línguas que eu consigo me comunicar. Eles não me entendiam, aí tentavam comigo em francês e em árabe. E aí, árabe eu não falo nada e francês é igual árabe. Então, assim, eu passei um aperto tão grande no Marrocos por 1000 motivos. E é assim, no fim das contas, falaram lá, e aí chegou alguém que falava inglês, deu um voucher comunitário pra gente de hotel, e falaram, olha, vocês vão lá fora que vai sair ônibus de 15 em 15 minutos para os hotéis. A gente, tá bom. De 15 em 15 minutos, a gente ficou 8 horas esperando num lado externo do aeroporto, num sol a pino do Marrocos, quase no deserto, sem banheiro, sem comida, sem nada. Nossa. O que me salvou de novo foi o Esperanto. No celular eu tinha aquele aplicativo que se chama Amikumu, hoje acho que não é mais tão usado. E eu encontrei um esperantista em Casablanca, que era um jovem. Aí eu falei o que estava acontecendo. Ele me trouxe vou ser eternamente grato, ele me trouxe uma garrafa d'água e um sanduíche. Eu até hoje não sei do que era aquele sanduíche, também não quero saber, eu não me identifiquei, mas acho que foi a melhor comida que eu comi na vida, e aquela água desceu gostosa igual uma cerveja, viu? E mais uma vez o Esperanto me ajudou. Bacana, Felipe, bacana. Olha que bacana. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente pode encerrar já. Antes de encerrar, você podia falar pra gente aqui, pra galera que tá assistindo a gente, se vale a pena aprender Esperanto, por que vale a pena aprender Esperanto, e se você tem alguma dica para dar pra galera que tá pensando aí, tá decidindo agora aprender Esperanto. Olha, eu sou suspeito para falar, mas acho que eu dividiria a minha vida antes do Esperanto e depois do Esperanto. O Esperanto não vai ser uma língua, e a gente tem que ser honesto também, não vai ser uma língua que, se você colocar no teu currículo, ele não vai ser um diferencial. Muito provavelmente, inclusive, vai passar batido pelo seu empregador. Se você não for um linguista, se você não pesquisar uma interlinguística ou o próprio Esperanto linguisticamente, alguma coisa assim, você não vai valer muito. Agora, socialmente, para fazer amizade, eu acho que o Esperanto é a melhor língua, tem um excelente custo-benefício. Se você pensar na dificuldade do Esperanto e o retorno que ele pode te passar, um excelentíssimo custo-benefício, e ele vai te dar muito mais facilidade também para aprender outras línguas. Depois que eu aprendi Esperanto, que aí foi quando eu melhorei um pouco no inglês, foi quando eu aprendi o espanhol sem fazer curso, consigo entender o italiano bastante bem, embora eu tenha estudado só um semestre de italiano. Quando eu fiz uns meses de chinês, eu acho que eu entendia muito melhor do que os meus colegas que só falavam o português, porque então assim... Peraí, você acha que o Esperanto te ajuda a aprender outras línguas, então? Não, isso com certeza, e principalmente para nós, e aí não sei quem que está assistindo, para nós que não somos tão bons assim em línguas. Eu não sou uma pessoa tão boa assim, eu não aprendo línguas com facilidade, eu aprendo línguas com extrema dificuldade.
Mas é o Esperanto que me ajuda. Agora, se você aprende línguas com extrema facilidade, eu acho que não importa muito. Mas para nós brasileiros, que praticamente só usamos o português e temos aquele inglês da escola do verbo to be, eu tobo, tu tobas, eu acho que o Esperanto é excelente. Legal. Você tem alguma dica? Ó, você, quando aprendeu Esperanto, você teve aula, né? O professor lá, depois a ajuda da húngara lá, que fez esse trabalho particular. Quem está assistindo talvez não tenha essa mesma oportunidade. Para quem vai estudar aprender Esperanto sozinho, enfim, sem professor, como é que você acha que seria legal essa pessoa começar? Eu acho que hoje você tem muito mais recursos do que naquela época. Eu acho que primeiro, acho que a melhor coisa que tem é você conhecer pela internet outras pessoas que já falam a língua. De repente, outro brasileiro ou outra brasileira que fala a língua. Se for perto de você, melhor ainda, mas façam amizades com esperantistas. E aí, através disso, vai ser passado para vocês os principais recursos para aprender Esperanto na internet. Aí tem o lerno.net, você tem vários outros mecanismos. Hoje você tem livros em PDF, sejam oficiais ou sejam pirateados, mas você tem como comprar, é um pouquinho mais caro, mas você tem hoje como comprar livros físicos pela internet. Mas eu acho que o que importa hoje seria a amizade, você criar um nicho seu de esperantistas e colocar uma meta. Vamos supor, eu estou começando agora, daqui a 6 meses, mesmo que eu não fale muito bem, eu quero falar o suficiente, mesmo que erre gramaticalmente, que gagueje um pouco, que eu consiga entender o grosso de todo mundo que fala comigo, o núcleo de todo mundo que fala comigo, e também todo mundo me entender. Eu acho que no fim é isso inicialmente que importa. Depois, a gramática, você pode se especializar na gramática em Esperanto mesmo. É possível você estudar a gramática em Esperanto, mas o Esperanto é uma língua assim tão intuitiva, assim, mais intuitiva que as outras, que eu acho que a partir de quando você se apodera do jeitão dela, das principais regras básicas e o principal vocabulário, você já consegue se comunicar e aprender, inclusive, por osmose. Tá certo. Obrigado, Felipe. Opa, eu que agradeço, viu? Obrigado. É isso aí, galera. Até a próxima. Aprendam Esperanto, diz.